Houve um silêncio no cômodo, exceto pelo fraco crepitar do fogo. Por fim, Ingrain se ouviu respirar profundamente, como se tivesse acabado de despertar. O que está me dizendo? Você quer dizer que Gorlois será o pai desse grande rei? Ela ouviu sua voz ecoar na mente, repercutir ali, e se perguntou por que nunca havia suspeitado que Gorlois tivesse um destino tão grandioso. Viu a irmã e o Merlin trocarem olhares e viu também o pequeno gesto com que a sacerdotisa silenciou o velho. Não, senhor Merlin, uma mulher deve dizer isso a uma mulher. Ingrain, Gorlois é romano. As tribos não vão seguir o filho de um homem de Roma. O grande rei que eles seguirão deve ser filho da Ilha Sagrada, um verdadeiro filho da deusa. Seu filho, Ingrain, sim, mas não são apenas as tribos que enfrentarão os saxões e outros povos selvagens do norte. Vamos precisar do apoio de romanos, celtas e cambrianos, e eles somente seguirão seu próprio duque da guerra, seu Pendragon, filho de um homem em que confiem para liderá-los e para governar. E também o povo antigo que busca o filho de uma mãe real. Seu filho, Ingrain, mas o pai será Uther Pendragon. Ingrain olhou para eles, assimilando o que ouvira, até que a raiva rompeu aos poucos o entorpecimento, então se enfureceu. Não! Eu tenho um marido e dei a ele uma filha. Não vou mais deixar vocês brincarem com a minha vida. Eu me casei conforme vocês me ordenaram e vocês jamais saberão. As palavras ficaram presas em sua garganta. Não haveria um jeito de lhes dizer como fora aquele primeiro ano. Nem mesmo Viviane jamais saberia. Ingrain poderia dizer: eu estava com medo. Ou eu estava sozinha e apavorada. Ou um estupro seria mais fácil porque eu poderia fugir para morrer depois. Mas essas seriam apenas palavras e expressariam somente a menor parte do que ela havia sentido. E ainda que Viviane soubesse de tudo, que tocasse sua mente e tomasse consciência de tudo o que Ingrain não conseguia dizer, ela teria olhado com compaixão e talvez até um pouco de pena, mas não teria mudado de ideia ou exigido menos de Ingrain. Ela frequentemente ouvira a irmã dizer
quando esta ainda acreditava que Ingrain seria uma sacerdotisa dos mistérios. Se você procurar evitar seu destino ou atrasar o sofrimento, isso apenas a condenará a sofrer redobradamente em outra vida. Então, Ingrain não disse nada daquilo. Apenas olhou para Viviane com o sentimento reprimido dos últimos 4 anos, durante os quais cumprira sua obrigação corajosamente e sozinha, submetendo-se a seu destino sem protestar mais que qualquer mulher. Mas, novamente, jamais, Ingrain disse a si mesma em silêncio, jamais, e balançou a cabeça obstinadamente. Ouça-me, Ingrain, disse o Merlin. Eu sou seu pai. Embora isso não me dê nenhum direito, é o sangue da senhora que confere realeza, e você tem o mais antigo sangue real, passado de filha para filha da Ilha Sagrada. Está escrito nas estrelas, criança, que apenas um rei vindo de 2 realezas, uma das tribos que seguem a deusa e outra daquelas que olham para Roma, vai livrar nossa terra de toda essa luta. Chegará um tempo de paz em que essas 2 terras ficarão lado a lado. Uma paz longa o suficiente para a cruz e o caldeirão também ficarem em paz. Se houver um reino assim, Ingrain, mesmo os que seguem a cruz terão os conhecimentos dos mistérios para confortá-los em suas vidas desoladas de sofrimento e pecado. E a fé deles em uma vida curta para escolher entre o céu e o inferno para toda a eternidade. De outra maneira, nosso mundo desaparecerá nas brumas e por centenas de anos, milhares, talvez, a deusa e os mistérios sagrados serão esquecidos por toda a humanidade, exceto pelos poucos que são capazes de ir e vir entre os 2 mundos. Você permitiria que a deusa e seu trabalho desaparecessem deste mundo, Ingrain? Você, que é filha da Senhora da Ilha Sagrada e do Merlin da Bretanha? Ingrain baixou a cabeça, protegendo a mente da ternura na voz do velho. Ela sempre soubera, sem que lhe dissessem, que Taliesin, o Merlin da Bretanha, tinha dividido com sua mãe a centelha de vida que a criara. Mas uma filha da Ilha Sagrada
não falava de tais coisas. Uma filha da senhora pertencia apenas à deusa e ao homem em cujas mãos a senhora confiasse seu cuidado. Mais frequentemente, o irmão desta, muito raramente, o homem que a tinha gerado. Havia uma razão para isso. Nenhum homem piedoso deveria reclamar a paternidade de uma criança da deusa, e todos os filhos da senhora eram assim considerados. O fato de Taliesin ter usado esse argumento agora a deixara profundamente chocada, mas também comovida. Ainda assim, recusando-se a olhar para ele, ela disse teimosa: Gorloas poderia ter sido escolhido Pendragon. Esse Uther não pode estar tão além de todos os filhos da humanidade. Se você precisava de alguém assim, por que não usou seus feitiços para que Gorloas fosse aclamado duque da guerra da Bretanha e grande dragão? Assim, quando nosso filho nascesse, você teria seu grande rei. O Merlin balançou a cabeça, mas foi novamente Viviane quem falou. E tal conluio silencioso irritou ainda mais Ingrain. Por que eles agiam em conjunto contra ela dessa maneira? Você não terá um filho de Gorloas, Ingrain, Viviane disse com suavidade. Você é a deusa? Então, para distribuir a maternidade a mulheres em nome dela? Ingrain inquiriu de modo grosseiro, sabendo que suas palavras eram infantis. Gorloas teve filho com outras mulheres? Por que eu não daria a ele um nascido no matrimônio como ele deseja? Viviane não respondeu. Apenas olhou bem nos olhos de Ingrain e disse com voz muito suave: Você ama Gorloas, Ingrain? Ingrain olhou para o chão. Não tem nada a ver com isso. É uma questão de honra. Ele foi bom para mim. Ela parou de falar, mas seus pensamentos correram sem controle. Bom para mim quando eu não tinha a quem recorrer, quando eu estava sozinha e abandonada, e você havia me deixado à mercê do meu destino. Que amor é esse? É uma questão de honra. Eu devo isso a ele. Ele me deixou ficar com Morgana quando ela era tudo que eu tinha em minha solidão. Ele foi bom e paciente, e para um homem da idade dele, não deve ter sido fácil. Ele quer um filho, acredita que é crucial para sua vida e honra, e não vou negar isso a ele.
Se eu tiver um filho, será do Duque Gorlois e não de outro homem. E isso eu juro pelo fogo e... Silêncio! A voz de Viviane, como o clangor alto de um grande sino, calou as palavras de Ingrain. Eu lhe ordeno, Ingrain, não faça juramentos ou será para sempre perjura. E por que você acha que eu não manteria minha promessa? Ingrain encolerizou-se. Fui criada para a verdade. Eu também sou uma filha da Ilha Sagrada, Viviane. Você pode ser minha irmã mais velha, minha sacerdotisa e senhora de Avalon, mas não vai me tratar como se eu fosse uma criança balbuciante como Morgana, que não entende uma palavra do que é dito, e ela nem sabe o significado de uma promessa. Morgana, ouvindo seu nome ser pronunciado, voltou a se remexer no colo da senhora. A senhora do lago sorriu e alisou seu cabelo escuro. Não pense que esta pequenina não entende. Bebês sabem mais do que imaginamos. Não podem falar o que pensam, então achamos que não pensam. E a respeito de seu bebê, bem, isso é para o futuro. E não falarei disso na frente dela. Mas, quem sabe, um dia, ela também venha a ser uma grande sacerdotisa. Não! Nem mesmo se eu tiver de me tornar uma cristã para impedir isso! Você pensa que vou deixá-la conspirar contra a vida da minha filha, como conspirou contra a minha? Paz, Ingrain, disse o Merlin. Você é livre assim como todo filho dos deuses é livre. Viemos suplicar a você e não dar ordens. Não, Viviane, ele disse, levantando a mão quando a senhora estava prestes a interrompê-lo. Ingrain não é um brinquedo à mercê do destino. No entanto, acho que, quando ela souber de tudo, fará a escolha certa. Morgana começou a se inquietar no colo da senhora. Viviane cantarolou baixo para ela, acariciando seu cabelo, e ela se aquietou. Mas Ingrain se levantou e a pegou brava e enciumada do poder quase mágico de Viviane para acalmar a menina. Morgana lhe pareceu estranha, desconhecida, como se o tempo que havia passado nos braços de Viviane a tivesse mudado, maculado, de algum modo a tornado menos dela, Ingrain.
sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Morgana era tudo o que tinha, e agora também a menina estava lhe sendo tirada. Morgana tornava-se vítima, como todos, dos encantos de Viviane, aquele encanto que transformava as pessoas em indefesos peões da sua vontade. Ingrain disse bruscamente a Morgause, que ainda estava com a cabeça deitada no colo de Viviane. Levante-se já, Morgause, e vá para o seu quarto. Você é quase uma mulher, não deve se comportar como uma criança mimada. Morgause levantou a cabeça, tirando a cortina de cabelo vermelho do belo e emburrado rosto, e disse: Por que escolheu Ingrain para seus planos, Viviane? Ela não quer ter parte neles. Mas eu sou mulher e também sou filha da Ilha Sagrada. Por que não me escolheu para Uther Pendragon? Por que eu não deveria ser a mãe do grande rei? O Merlin sorriu. Você vai se opor de modo tão imprudente ao destino, Morgause? Por que Ingrain deve ser escolhida e não eu? Eu não tenho marido. Há um rei em seu futuro e muitos filhos, e com isso você deve se contentar. Nenhum homem ou mulher pode viver o destino de outro. Seu destino e o de seus filhos depende do grande rei. Não posso dizer mais que isso. O Merlin concluiu. Chega, Morgause. Ingrain, de pé com Morgana nos braços, sentiu-se mais segura de si. Disse com uma voz inerte: Estou sendo relapsa em minha hospitalidade, minha irmã, meu senhor Merlin. Permitam que meus criados os acompanhem aos aposentos de hóspedes preparados para vocês e que levem vinho e água para se lavar. Ao cair do sol, uma refeição será servida. Viviane se levantou. Sua voz era formal e correta, e por um momento, Ingrain sentiu-se aliviada. Ela era, novamente, a senhora de seu coração, não uma criança passiva, mas a mulher de Gorlois, duque da Cornualha. Até o pôr do sol, então, minha irmã. Mas Ingrain viu o olhar que Viviane trocou com o Merlin e o entendeu tão claramente quanto palavras. Deixe isso por enquanto. Eu vou dar um jeito nela, como sempre fiz. Ingrain sentiu o rosto endurecer como ferro. É o que ela sempre fez de fato. Mas desta vez não será assim. Eu fiz a vontade dela um dia quando era uma criança e nada sabia. Mas
cresci. Sou uma mulher não tão persuadível como a criança que ela mandou embora para ser noiva de Gorlois. Agora sigo minha própria vontade e não a da Senhora do Lago. Os criados conduziram os convidados. Ingrain, em seus aposentos, deitou Morgana na cama e se alvoroçou em torno dela, a mente cheia do que tinha ouvido. Uther Pendragon. Ela nunca o havia visto, mas Gorlois contava muitas histórias sobre a coragem dele. Era um parente próximo de Ambrósio Aureliano, filho da irmã do grande rei da Bretanha, mas, diferentemente de Ambrósio, Uther era um bretão puro, sem mácula de sangue romano, tanto que os cambrianos e as tribos não hesitavam em segui-lo. Havia poucas dúvidas de que um dia Uther seria escolhido grande rei. Ambrósio não era um homem jovem. Esse dia poderia não estar longe. E eu seria rainha? No que estou pensando? Eu trairia Gorlois e minha própria honra? Ao tomar novamente o espelho de bronze, ela viu a irmã atrás de si, parada próxima à porta. Viviane havia tirado os culotes que usava para cavalgar e colocado um vestido largo de lã não tingida. Seus cabelos estavam soltos, suaves e escuros como a lã de uma ovelha negra. Ela parecia pequena, frágil e envelhecida, e seus olhos eram os de uma sacerdotisa na caverna da iniciação, anos além e em outro mundo. Ingrain interrompeu o pensamento com impaciência. Viviane veio para perto dela, esticando a mão para tocar seu cabelo. Pequena Ingrain, não mais tão pequena agora. Viviane disse com ternura na voz. Você sabe, pequena, escolhi seu nome, Grainne, para a deusa das fogueiras de Beltane. Há quanto tempo não serve a deusa de Beltane, Ingrain? A boca de Ingrain se esticou apenas um pouco. O sorriso não foi além dos dentes. Gorlois é romano e cristão? Você acha de verdade que esta casa segue os ritos de Beltane? Não, imagino que não, respondeu Viviane divertida. Mas, se eu fosse você, não juraria que seus criados não escapam no solstício de verão para acender fogueiras e se deitar juntos sob a lua cheia. Mas o Senhor
e a senhora de uma residência cristã não podem fazer isso. Não, à vista de seus padres e de seu Deus severo e desprovido de afeto. Não fale assim do Deus de meu marido, que é um Deus de amor. É o que você diz. Mas ainda assim ele declarou guerra contra os outros deuses e mata os que não o veneram. Tal amor devemos rezar para que um Deus não tenha. Eu poderia exigir a você, em nome dos votos que um dia fez, que obedecesse ao que lhe pedi em nome da deusa e da ilha sagrada. Ah, extraordinário! Ingrain disse com sarcasmo. Agora, minha deusa exige que eu banque a prostituta e o Merlin da Bretanha e a Senhora do Lago serão meus alcoviteiros. Os olhos de Viviane faiscaram. Ela deu um passo para frente e por um momento Ingrain achou que a sacerdotisa fosse bater em seu rosto. Como se atreve? Disse Viviane, e embora sua voz fosse baixa, parecia ecoar em todo o quarto, tanto que Morgana, meio adormecida sob a manta xadrez de lã, sentou-se e gritou em um pavor súbito. Agora você acordou meu bebê! Ingrain sentou-se na cabeceira da cama, acalmando a criança. Aos poucos, a cor raivosa deixou o rosto de Viviane. Ela sentou-se ao lado de Ingrain e disse: Você não me entendeu, Grain. Você pensa que Gorloaz é imortal? Eu digo, criança, busquei ler nas estrelas os destinos daqueles que são vitais para a integridade da Bretanha nos anos por vir, e o nome de Gorloaz não está escrito nelas. Ingrain sentiu os joelhos enfraquecerem e as juntas afrouxarem em todo o corpo. Uther vai matá-lo? Garanto a você, Uther não participará da morte dele. E quando Gorloaz morrer, Uther estará bem longe. Mas pense, criança, Tintagel é um grande castelo. Você acha que, quando Gorloaz não puder mais protegê-lo, Uther Pendragon hesitará em dizer a um de seus duques guerreiros: Tome o castelo e a mulher nele? Melhor Uther que um dos seus homens. Morgana, o que será de minha filha, de Morgause
minha irmãzinha? Na verdade, qualquer mulher que pertença a um homem deve rezar para que ele viva para protegê-la. Não posso voltar para a Ilha Sagrada e viver minha vida em Avalon como sacerdotisa? Esse não é seu destino, pequena. A voz de Viviane estava terna mais uma vez. Você não pode se esconder de seu destino. Fará parte da salvação desta terra, mas o caminho de Avalon está fechado para você para sempre. Você vai trilhar o caminho para o seu destino, ou os deuses terão de arrancá-la contra a sua vontade. Ela não esperou pela resposta de Ingrain. Não vai demorar. Ambrósio Aureliano está morrendo. Por muitos anos ele liderou os bretões e agora seus duques vão se reunir para escolher um grande rei. E não há ninguém além de Uther em que todos possam confiar. Então, Uther deve ser o duque da guerra e também o grande rei. E vai precisar de um filho. Ingrain sentiu que uma armadilha se fechava em torno de si. Se dá tanta importância a isso, por que não o faz você mesma? Se há tanto poder a ser ganho como esposa do Duque da Guerra da Bretanha e grande rei, por que não busca atrair Uther com seus encantos e parir seu rei consagrado você mesma? Para a surpresa dela, Viviane hesitou por um longo momento antes de responder. Acha que não pensei nisso? Mas você se esquece de como sou velha. Sou mais velha que Uther. E ele não é jovem para um guerreiro. Eu tinha 26 anos quando Morgause nasceu. Agora tenho 39 em Grain e passei da época de ter filhos. No espelho de bronze que ainda tinha nas mãos, Ingrain viu o reflexo da irmã distorcido, deformado, fluindo como água, a imagem de súbito clareando, e então se enevoando e desaparecendo. Ingrain disse: "Você acha? Pois lhe digo que terá outra criança." Espero que não. Sou mais velha que nossa mãe era quando morreu dando à luz a Morgause e não posso esperar escapar de tal destino. Este é o último ano no qual tomarei parte dos ritos de Beltane. Depois disso, devo passar meu cargo para uma mulher mais jovem e me tornar a sábia. Esperava um dia
passar o lugar da deusa Amorgause. Então, por que não a manteve em Avalon e a treinou para ser sacerdotisa depois de você? Viviane foi tomada por uma grande tristeza. Ela não é apta. Ela vê, sob o manto da deusa, apenas poder, não o sacrifício e o sofrimento eternos. Portanto, esse caminho não é para ela. Não me parece que você tenha sofrido. Você não sabe nada sobre isso? Você tampouco escolheu trilhar esse caminho? Eu que dediquei minha vida a ele, digo ainda que seria mais simples viver a vida de uma camponesa, burro de carga e égua parideira na estação. Você me vê envolta em mantos e coroada como a deusa, triunfante ao lado do caldeirão dela. Você não vê a escuridão da caverna ou as profundezas do grande mar. Você não recebeu esse chamado, cara criança, e deveria agradecer a deusa por seu destino estar em outro lugar. Você acha que não sei nada sobre sofrer e aguentar em silêncio depois desses 4 anos? Pensou em Grain. Viviane havia se curvado sobre Morgana. Tinha uma expressão terna no rosto enquanto acariciava o cabelo escuro e sedoso da menina. Ah, Ingrain, você não sabe como a invejo. Por toda a minha vida, desejei uma filha. Morgause era como uma para mim, a deusa sabe, mas foi sempre uma estranha, como se tivesse nascido de uma desconhecida e não da minha própria mãe. Desejei uma filha em cujas mãos eu pudesse depositar meu cargo. Mas tive apenas uma filha que morreu e meus filhos estão longe de mim. Ela encolheu os ombros e concluiu: bem, esse é meu destino e tentarei cumpri-lo, como você é o seu. Não lhe peço nada além disso, Ingrain, e o resto deixo a ela, que é a senhora de tudo. Quando Gorloaz voltar, irá a Londinium para a escolha do grande rei. Você deve tramar um jeito de ir com ele. Você me
Pede apenas isso, que é mais difícil que todo o resto. Você realmente acha que Gorloás vai sobrecarregar seus homens com a escolta de uma jovem esposa até Londinium? Na realidade, eu gostaria de ir, mas Gorloás me levará apenas lá, quando laranjas e figos do sul crescerem no jardim de Tintangel. De todo modo, você deve tramar para ir e conhecer Uther Pendragon. Imagino que você me dará um feitiço para que ele se apaixone tão profundamente por mim que não consiga resistir, correto? Viviane acariciou o cabelo ruivo e encaracolado de Ingrain. Você é jovem, Ingrain, e acho que não tem ideia de como é bonita. Não acho que Uther me obrigará a usar nenhum feitiço. Ingrain sentiu o corpo se contrair em um curioso espasmo assustado. Talvez seja melhor eu levar um encanto para não me esquivar dele. Viviane suspirou. Ela tocou a pedra da lua no pescoço de Ingrain e disse: Isso não foi presente de Gorloás. Não, ganhei de você no meu casamento, não se lembra? Você disse que foi de minha mãe. Dê para mim. Viviane colocou a mão sob o cabelo enrolado no pescoço de Ingrain e abriu a corrente. Quando essa pedra voltar para você, Ingrain, lembre-se do que eu disse e faça o que a deusa motivá-la a fazer. Ingrain olhou para a pedra nas mãos da sacerdotisa. Suspirou, mas não reclamou. Eu não prometi nada a ela, disse a si mesma ferozmente. Nada. Você irá a Londinium para a escolha do grande rei, Viviane? A sacerdotisa balançou a cabeça. Irei às terras de outro rei, que ainda não sabe que deverá lutar ao lado de Uther. Ban de Armórica, na Bretanha Menor, será feito grande rei de sua terra e, como garantia, seus druidas disseram-lhe que deve tomar parte do grande rito. Serei enviada para oficiar o casamento sagrado. Pensei que a Bretanha Menor fosse uma terra cristã. E é? Viviane disse com indiferença. E os seus padres vão dobrar seus sinos e ungí-lo com seus olhos sagrados e lhe dizer que seu Deus fez o sacrifício por ele. Mas o povo não vai aceitar um rei
que não seja ele mesmo prometido ao grande sacrifício. Eu sei tão pouco. Nos velhos dias, em Grain, o grande rei era atado por sua vida à sorte da terra e jurava, como jurou todo o Merlin da Bretanha, que se a terra viesse a sofrer com desastres ou tempos perigosos, ele morreria para que ela pudesse viver. E se ele se recusasse a esse sacrifício, a terra pereceria. Eu não deveria falar disso. É um mistério. Mas você, em Grain, a seu modo, também está oferecendo a vida pela salvação desta terra. Nenhuma mulher sabe, quando se deita para dar à luz, se sua vida não será exigida pelas mãos da deusa. Também me deitei amarrada e impotente, com a faca no pescoço, sabendo que se a morte me levasse, meu sangue salvaria a terra. A voz dela tremulou até silenciar-se. Ingrain também estava em silêncio, espantada. Uma parte da Bretanha Menor também se retraiu para dentro das brumas, e o grande templo de pedras já não pode ser encontrado. O caminho que leva ao templo é pedra oca, a não ser que o caminho para Karnak seja conhecido. Mas o rei Ban jurou impedir que os mundos se afastem e manter os portões abertos aos mistérios. Então ele fará o casamento sagrado com a terra, com garantia que seu próprio sangue será derramado para alimentar as plantações, se necessário. É adequado que meu último serviço à mãe, antes que eu tome meu lugar entre as sábias, seja ligar a terra dele a Avalon, e então serei a deusa para ele nesse mistério. Ela se calou, mas para Ingrain o cômodo estava cheio do eco de sua voz. Viviane se curvou e pegou em seus braços a adormecida Morgana, segurando-a com grande ternura. Ela ainda não é uma donzela, e eu ainda não sou uma sábia, mas nós somos as três Ingrain. Juntas formamos a deusa e ela está presente entre nós. Ingrain se perguntou por que ela não tinha falado no nome da irmã de ambas, Morgause, e elas eram tão abertas uma para a outra que Viviane ouviu as palavras como se Ingrain as tivesse dito em voz alta. Ela disse num sussurro, e Ingrain a viu tremer. A deusa tem uma quarta face que é secreta. E você deve rezar para ela como
eu faço? Como eu faço, Ingrain, para que Morgause jamais traga essa face?